E é de facto um problema para muitos, mas também uma oportunidade de negócio. São quase ao minuto as ameaças que surgem na nossa vida pessoal e das empresas ainda mais, de ataques que podem pôr em causa a segurança nacional, a nossa própria segurança, a vida de uma empresa. Por isso é importante falar sobre em que ponto estamos da cibersegurança, numa altura até em que há inteligência artificial e hackers, ou seja, piratas cada vez mais espertos a entrar na vida informática das empresas e das pessoas. Vamos olhar para as zonas de risco, mas também para as oportunidades de negócio. Já vamos falar com várias pessoas que fazem desta área a sua especialidade. Para nos enquadrar neste tema, o keynote speaker desta hora é o Contra-Almirante António Gameiro Marques, que chamo agora Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu começo por fazer um disclaimer, que é dizer que as notas que escrevi, ou que vos vou transmitir, e que vão, enfim, enquadrar a minha comunicação, não foram concebidas por nenhum software sofisticado a funcionar numa máquina que sabe-se lá Deus onde é que ela estará a funcionar. Foram, isso sim, concebidas por um ser de carbono e hidrogénio, predominantemente de carbono e hidrogénio, que acha que tem alma e por isso escreveu-as com alguma alma, que eu espero vir a transmitir-vos nestes 15 minutos que se me seguem. Feito este disclaimer, que se calhar vai passar a ser um trend, não é? E referindo-me à comunicação inicial do Sr. Presidente da APDC ontem, que eu ouvi com toda a atenção, e de facto notou-se bem o tom um bocadinho ascético da primeira parte, com um tom vindo do coração, que pelo menos eu percepcionei do outro lado das câmaras que o estava a ver. Portanto, começo por lhe agradecer a si por me ter convidado para estar aqui. Este ano posso estar aqui presencialmente. O ano passado eu fui assolado subitamente com a doença da altura e, portanto, tive que intervir com a colaboração da Sandra e da sua equipa remotamente, que também me deu muito gozo. Mas aqui dá muito mais gozo estar convosco. E, portanto, agradeço-vos terem-me convidado para ser o orador de abertura deste painel, onde irão ser debatidas as novas oportunidades e riscos de cibersegurança, que é um assunto que, obviamente, continua pertinente, sobretudo quando pensamos no mote deste Congresso, que é, em boa hora, o das tecnologias disruptivas na evolução. Eu tirei o R, de propósito. Isto é uma evolução. Nós somos seres analógicos, apesar de vivermos num mundo cada vez mais digital e, portanto, eu sinto-me mais confortável com a evolução. A evolução forte, musculada, mas evolução, que é o mote do Congresso. Cumprimento ainda os membros do painel, que se me irão aqui seguir, mas que os conheço a todos, e acho que vai ser um painel bem interessante. E porquê que vai ser interessante? Porque junta uma trilogia que eu acho que é ganhadora. O setor público, representado por mim, a indústria e a academia. Eu desde que me lembro de estar envolvido em coisas entusiasmantes, esta trilogia esteve sempre lá. E nós muitas vezes esquecemos que esta trilogia é ganhadora. Portanto, temos que apostar nela e nós, na nossa organização, apostamos nela sempre que pudermos e o painel anterior é disso um caso paradigmático. Portanto, inicio esta minha intervenção com algumas perguntas para suscitar alguma reflexão conjunta sobre o tema, que confesso que ainda não fiz ao ChatGPT, mas depois vou fazer. Se no atual contexto do mundo real onde vivemos o equilíbrio entre o físico e o virtual é ténue e onde se verifica um incremento consistente e significativo de ataques numa ordem de dois dígitos, é ver o relatório do RASI e o relatório dos riscos e conflitos do Observatório de Cibersegurança, o que é que poderá vir a acontecer num futuro com a implantação sucessiva de tecnologias disruptivas na nossa sociedade que vão condicionar cada vez mais a forma como trabalhamos e como socializamos, incluindo o modo como interagimos e percepcionamos o mundo real de hoje. Como é que isso vai ser? Como é que vamos ser capazes de conscientemente discernir entre o que é verdade
e o que não é. Como é que vamos exercer os nossos direitos enquanto cidadãos de um espaço onde a democracia é um valor fundamental, quando a nossa tomada de decisão é e será cada vez mais altamente condicionada e a miúdo toldada por informação que muitas vezes não é fidedigna, ainda que tenha sido premeditadamente envolvida numa roupagem benigna e mesmo convincente. Como é que todos podemos contribuir para que a tecnologia não seja um promotor da degradação das democracias e seja, isso sim, um acelerador do desenvolvimento sustentado e, assim, da criação da riqueza de forma transversal a toda a sociedade? Poderá o investimento estruturado na segurança do ciberespaço ser uma forma de mitigar estes problemas? São muitas perguntas e elas dariam para uma manhã de debate, mas só tenho 15 minutos. Só tenho 10. A formulação destas questões já representada de alguma forma aquilo que considero serem alguns dos nossos principais desafios. Todavia, outros existem de natureza genética que estão no nosso caminho crítico para a concretização do muito que ainda temos a fazer e que são comuns, ainda que provavelmente em medidas distintas, à maioria dos Estados-membros da União Europeia. Trata-se do já conhecido desequilíbrio entre a oferta e a procura de profissionais com competências nas tecnologias digitais em geral e na cibersegurança em particular, desequilíbrio esse que é exacerbado com a diferença significativa de competitividade entre o setor público e o setor privado, com este, o privado, a ser ganhador numa grande parte do respectivo percurso profissional. E eu sinto isso todos os dias. Este ano estamos no princípio do segundo trimestre de 2023 e só do Centro Nacional de Cibersegurança já saíram 3 pessoas. E eu não consigo ser competitivo com isso. Não consigo. Apesar de pagarmos no Centro Nacional de Cibersegurança salários acima da média da administração pública. Isto é um dado factual. E este problema é de difícil resolução. E poderá, num futuro, ter consequências estratégicas, pois poderá levar-nos, sem nós sabermos ou nos darmos conta, apesar de eu já ter alertado para isso over and over again, à progressiva externalização de funções fundamentais do Estado, incluindo aquelas que são identitárias da nossa realidade soberana. Qualquer dia temos coisas que são absolutamente estruturantes e imprescindíveis que o Estado forneça aos cidadãos, e eles estão nas mãos de empresas, nada tenho contra isso, cuja estrutura acionista nós não controlamos. Isso é algo que nos tem que fazer refletir. Não pode ser tudo, mas há coisas que nós temos que garantir. É a minha posição, embora eu seja convicto defensor das democracias liberais. Isto é grave e deve fazer-nos refletir e, sobretudo, agir de forma consequente. Finalmente, ainda no campo dos desafios, elegeria a transposição das diretivas da União Europeia com impacto na área de cibersegurança, das quais enalteceria a diretiva NIS-2, a Network and Information System Security Directive, muito mais abrangente e exigente do que a anterior, que já está vertida para a nossa legislação, e que deve ser contemplada na legislação nacional até outubro de 2024 e aplicada aos públicos de interesse pertinentes. O CNCS já começou a trilhar o caminho para atingir aquele objetivo, mas a partir de uma certa altura, quando entrar em processo legislativo, nós deixamos de ter controle sobre o processo. Estes desafios, em vez de nos desencorajarem, porque são muitos, devem isso sim inspirar-nos e motivar-nos para identificar soluções e agarrar as oportunidades que se nos deparam, servindo um propósito que orienta todos os dias daqueles que comigo trabalham, quer no gabinete, quer no centro. Portugal seja um país que, através da inovação digital, seja seguro, seja confiável, tenha uma boa reputação, mesmo num mundo que cada vez mais parece com algo que, no início deste século, e se lembrarem de algumas séries e filmes que vimos há 23 anos, era mera, mas premonitória ficção. Gostaria agora de vos transmitir 3 ideias que me parecem dever ser informadoras das soluções que vierem a ser identificadas e concretizadas para fazer face aos desafios apresentados. Primeira ideia, a importância fundamental da cooperação proativa. Qual é a diferença entre cooperação proativa e a outra? A cooperação normal é aquela, eu quero cooperar, mas continuo sentadito.
à espera que venham cooperar comigo. Pois há a proativa. Há ali alguém que eu posso ajudar e que me pode ajudar. Então eu levanto-me da minha cadeira e vou ter com ele. Vamos encontrar soluções juntas. E encontramos. A natureza mostra-nos, se dúvidas houvesse, todos os dias que se um grupo de criaturas pretende percorrer longas distâncias e superar com sucesso os desafios que tem pela frente, então deve unir esforços, porque juntos podem ir mais longe, vão devagar, mas podem ir mais longe, porque são mais poderosos contra potenciais inimigos e gastam menos energia para viajar em comparação com o que aconteceria se fizessem juntos. E observamos isso na Terra, no ar e no mar. E os que andam no mar, como eu andei há alguns anos, sabem disso muito bem, porque aprendem a bem, ou às vezes a mal, que o oceano é implacável para aqueles que ousam desafiá-lo solitariamente. Por outro lado, os problemas atuais, sobretudo os de cibersegurança, são demasiado complexos para que uma única pessoa, ou mesmo uma única comunidade, consiga encontrar uma solução adequada para o mesmo. E o World Economic Forum, num interessante relatório que publicou em outubro de 2020, estudou esta situação e reforçou esta necessidade, dizendo que, eu passo a citar, "No organization has a full visibility on the whole of the problem, which makes collaboration and information sharing essential." E eu posso-vos afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, e pela minha própria experiência profissional, que esta é uma questão difícil de resolver. E sabem porquê? Porque esbarra no ego das pessoas, esbarra na agenda pessoal das pessoas, que muitas vezes toma prioridades elevadas em detrimento do bem comum. E temos que combater isto. Todos nós temos que combater isto. Por isso também vos afirmo que quando cooperamos é poderoso, quando cooperamos. E quando o fazemos em prol da modernidade, da segurança coletiva e da inovação, ela é absolutamente ganhadora. E com este espírito de cooperação estão em curso 2 projetos. A promoção a nível nacional do desenvolvimento de competências, é a Sea Academy, ligará 29 entidades de ensino público superior, universidade e politécnico, que já estão em fase experimental a ministrar formação em todo o país, alicerçada neste referencial de competências que desenvolvemos baseando-nos no NIST norte-americano e na Singapore Skills Framework. Um segundo projeto é a criação de uma rede de centros de competência, são 7, 5 no continente, um na região autónoma da Madeira e um na região autónoma dos Açores, que vai casar a oferta e a procura de bens e serviços de cibersegurança e que vai, no fundo, instanciar o portfólio de serviços do Centro Nacional de Cibersegurança nestas regiões do país, numa lógica de proximidade e, portanto, de cooperação. A segunda ideia é o compromisso das lideranças como pilar do incremento da maturidade em cibersegurança. Se não houver compromissos das lideranças, nós não conseguimos fazer nada. Aliás, o ano passado, onde os grandes ataques que nós sentimos todos, o que diferenciou aqueles que foram bem-sucedidos dos que não foram bem-sucedidos era a preparação, incluindo ao nível das lideranças. E nós sabemos bem que se o líder não assumir e não der o exemplo, não são os outros que estão atrás deles que o vão fazer. E, portanto, as lideranças são fundamentais, as escolas de negócios deste nosso país, que ensinam líderes, têm que e estão a assumir isto como um desafio e a incorporar na sua oferta formativa toda esta dimensão. A terceira dimensão é capacitar-nos coletivamente para superar as adversidades. E isto tem que haver também um empenhamento de toda a organização em formar não só os técnicos, mas também todas as instituições, todas as organizações, todas as pessoas que fazem parte da organização. Eventos como este, que agradeço terem colocado a cibersegurança na agenda, mas também toda a formação que nós damos, os cursos que estão na NAU, a Sea Academy, que há bocado falei, incluindo a conferência que vamos dar mais uma vez e que damos todos os anos desde 2015 a 14, 15 e 16 de junho, vai disso ser um elemento paradigmático. Para finalizar, eu diria que num momento das nossas vidas coletivas, onde cada vez mais parece que dizer a verdade é um ato revolucionário, partilharia algo recentemente afirmado pelo diretor do GCHQ do Reino Unido, Sr. Jeremy Fleming, num discurso proferido na Royal United Services Institute, e que passo a citar e que representa para mim o nosso maior desafio. Ele dizia que a tecnologia tornou-se não apenas uma área de oportunidade,
de competição e de colaboração, a tecnologia tornou-se um campo de batalha por controlo, por valores e por influência. Fim de citação. E para concluir, gostaria de vos lembrar que não existe qualquer possibilidade de desenvolvimento económico sustentado, seja no mundo físico, seja no virtual, sem segurança. E se dúvidas existissem, os acontecimentos ocorridos na nossa Europa desde 24 de fevereiro de 2022 são disso um exemplo absolutamente paradigmático. Cabe por isso a todos nós, setor público, setor privado, academia, coletivamente pugnar para a construção de um futuro com base na capacitação digital das organizações como acelerador do desenvolvimento, alicerçando nas melhores práticas de cibersegurança e sempre na estrita observância dos valores que são os pilares de uma sociedade democrática. Muito obrigado, bom debate, boa conferência. E depois do nosso keynote speaker, como é habitual, vamos então olhar para alguns dos aspectos que foram aqui deixados e não só olhar para a segurança, mas também para a oportunidade de negócio que significa a cibersegurança, quer em Portugal, quer no resto do mundo. Passo então a apresentar os meus próximos convidados. Carla Zibreira, especialista em cibersegurança, lidera a área Digital Trust da Accience. O Luís Antunes, que é professor catedrático da Universidade de Porto, e o Rui Chantilal, que é Managing Partner da Devoteam Cybertrust, centenas de ciberconsultores em cerca de 17 países. Acertei? É isso, não é? Muito bem, bem-vindos aos três. Carla, começaria por si. Há essa consciência já, de facto, nas empresas, não falo em medo, mas consciência da importância que é ter uma segurança para evitar um ciberataque, portanto, ter uma cibersegurança, ou vamos sempre esperando até que o perigo nos bata ao computador, não à porta, neste caso? Bom dia e obrigada por estar aqui hoje. João, eu vou-lhe responder e vai-me dizer assim, lá vem ela. Depende. Não, claro, nada Depende é geral, do não é? quê? Mas em Portugal, olhando para aquilo que conhece. Sim, ou seja, como eu digo, sou um bocadinho dinossauro nesta área, não é? Já estou aqui há muitos anos e tenho visto este processo evolutivo da criação do awareness para este tema da cibersegurança e portanto, da consciência para a cibersegurança. Portanto, nós temos setores do nosso mercado que efetivamente estão mais conscientes pela importância que eles têm no setor empresarial, nomeadamente se eu estiver a falar de empresas que são consideradas infraestruturas críticas do ponto de vista do nosso setor. Temos outras que isto passa-lhes completamente ao lado, mas eu penso que a forma como nós temos estado a comunicar a legislação que nos obriga a comunicar incidentes e, portanto, todas estas notícias e a comunicação social aqui tem tido um papel muito importante e é importante que o mantenha. Portanto, este papel que temos tido de comunicar tem sido muito importante nesta criação de uma maior percepção dos riscos que corremos, porque efetivamente ainda temos muito trabalho para fazer. Como eu costumo dizer, nós somos um bicho, enquanto ser humano, de comportamentos e, portanto, isto exige efetivamente uma mudança de comportamento. E, portanto, isto é um processo gradual que está a ser feito. E depois também é uma questão cultural, ou seja, é cultural. Para muitas coisas é bom o facto de sermos mais relaxados na vida, mas por outro lado isso levanta alguns problemas. Daí a minha pergunta, e não sei se me consegue responder a isso, sente diferença na observação que fez, até porque tem uma evolução e quando diz, não gosto da palavra dinossauro, mas já alguma experiência nesta área que setor público e setor privado têm acompanhado essa preocupação /cuidados ou não? Ou ainda há uma grande diferença entre a forma como se protege setores estratégicos nacionais, públicos e privados? É preciso vermos que o setor público é grande, muito heterogéneo do ponto de vista de público e, portanto, é difícil de fazer esta avaliação, mais uma vez, sem a palavra depende. No setor privado, eu diria que as grandes e médias empresas estão mais sensibilizadas, estão a fazer este caminho, estão a ter esta consciência, não é? Mas acho que fazer a comparativo entre os dois é difícil no sentido em que nós percebemos agora, o Sr. Conselheiro Câmara Marques falou-nos aqui em nome do GNS, do CNCS, e percebemos que há um conjunto de forças dentro da administração pública ou do setor público que sim têm esta consciência e trabalham no sentido de fazer este caminho, mas também temos outras que pela sua população, pelo seu foco, eventualmente têm ainda vários passos para dar neste sentido. Luís Antunes, foi necessário, e como vimos aqui, há um awareness cada vez maior, mas também a legislação, foi preciso criar regras,
leis, e já agora estou a falar da ANS, para que as empresas acordassem para o perigo real, ou ajudou ou não? Eu penso que ajudou, mas não é tudo, até porque as leis foram feitas, algumas delas para não serem cumpridas, e eu acho que esta foi uma daquelas. Eu penso que a última notícia do Centro Nacional de Cibersegurança é aplicar um conjunto de coimas a prestadores de serviços essenciais que ainda não tinham endereçado esta legislação. Portanto, o que mostra... Acha que é ineficaz esta lei? Não, eu acho que é eficaz, Agora, acho que nós, tipicamente, vamos sempre muito atrás daquilo que é a intenção do legislador. Um bom exemplo também, para além da cibersegurança, foi, por exemplo, o Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados, em que foi dado 2 anos às organizações para se ajustarem, porque realmente a mudança era muito grande. E, pelo menos em Portugal, quando passaram os 2 anos, as empresas começaram a olhar para o tema. Portanto, eu acho que é difícil. Então isso quer dizer, e se calhar estou a pensar erradamente, mas corrija-me se for assim, de que, no nosso caso, não tem havido muito essa consciência. Tem sido a reboque dos ataques que sofrem, dos ataques que nós divulgamos nos jornais e das leis mesmo imperfeitas que vão ocorrendo. A melhor forma que eu tenho para lhe responder, João, é com um exemplo. Eu estive numa conferência há pouco tempo em que teve um presidente de uma autarquia que foi atacada a autarquia, e durante 1 mês não tiveram sistemas de informação e mesmo depois tiveram dificuldade em recuperar. E a pergunta que lhe fizeram foi: quantos outros presidentes da autarquia é que lhes ligaram a perguntar o que é que se passou para se protegerem? A resposta foi 0. Portanto, isso é elucidativo. Rui Chantilal, com o conhecimento que tem, quer da realidade portuguesa, quer de outros países, quando estamos a falar disto, ou seja, desta awareness do perigo que é os ataques e a importância que tem a cibersegurança, é diferente de acordo com a cultura ou de acordo com a riqueza do país ou com a importância estratégica do país? Dizendo de outra maneira, a Espanha preocupa-se mais que Portugal, França ainda mais, Reino Unido ainda mais? Eu observo, de facto, diferenças, não com uma microgranularidade, porque eu acho que podemos dizer que existem 2 ou 3 divisões, falando, por exemplo, no mercado europeu. Nota-se, e eu noto, por exemplo, recordo-me de estar no metro em Londres há 10 anos atrás e existir publicidade a dizer não partilhe a sua password porque é a mesma coisa que dar a chave da sua casa. Há 10 anos atrás, no metro em Londres. Portanto, existem mercados, como é o caso anglo-saxónico, em que efetivamente existem questões culturais, mas eu creio que nós não conseguimos desligar totalmente essa questão cultural à questão económica, porque vamos à gênese do que o Luís referia. Efetivamente, as pessoas vão muito a reboque, como falávamos, porque não existe, efetivamente, muitas vezes uma capacidade económica para as pessoas trabalharem de forma proativa. É um bocadinho como se nós estamos a lutar para colocar comida no prato, como é que me vou preocupar com o telhado que eventualmente está a pingar? Talvez só quando o telhado começar, de facto, a cair, é que eu me vou preocupar com o telhado. E, portanto, eu acho que há casos nos quais a questão é cultural, mas há outros casos nos quais a questão é económica, porque nós não nos podemos esquecer que o coração da cibersegurança é efetivamente o equilíbrio e é a análise de risco. E, portanto, todas as empresas efetivamente têm o seu apetite ao risco, e posso lhe dizer que existem economias nas quais o apetite ao risco é maior e noutras do qual o apetite ao risco é mais reduzido. Diria que Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, por exemplo, têm apetite ao risco talvez um pouco maior do que eventualmente economias mais maduras, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, onde se nota uma Quando diz apetite ao risco, é apetite ao risco, deixa ver se passa e não vou gastar dinheiro numa cibersegurança. Para falar de forma mais simples. Eu creio que aí temos que introduzir outra dimensão, João, que é o tamanho das empresas. Porque cada vez mais eu observo que as grandes empresas e as médias grandes empresas, quer por uma crescente maturidade dos gestores, quer por questões regulatórias, como é o caso do NIS2 ou do RGPD, hoje em dia já têm na sua agenda efetivamente o tópico da cibersegurança, nomeadamente tendo KPIs associados aos gestores de cibersegurança, face ao número de incidentes que conseguem prevenir, face ao tempo de resposta que as equipas conseguem ter face ao incidente. E existem efetivamente outras
empresas que, infelizmente, mais uma vez, diria eu, por uma questão de maturidade ou por uma questão económica, não conseguem ter esta maturidade, esta capacidade tão proativa. E, portanto, diria que também está ligado ao apetite de risco a sua capacidade. Carla, nas empresas hoje, para além de todo esse percurso que já fez, há ainda a convicção, sei que depende, mas nas novas empresas ainda há a ideia de que a cibersegurança é um custo e não um investimento? Ainda? Sim. Ou seja, eu faço muito o paralelo da cibersegurança e investir em cibersegurança como a aquisição de um seguro, em que nós rezamos para que ele não tenha que ser utilizado. E aqui na cibersegurança é a mesma coisa. E isto traz muitas vezes, traz muito para cima da mesa a dificuldade, muitas vezes, de justificar e de explicar o investimento que tem que ser feito sem uma percepção imediata daquilo que é o retorno. E esse eu acho que é o nosso trabalho, de quem está nestas áreas e percebe, exatamente de ajudar a comunicar esta informação a quem decide e a quem disponibiliza estes mesmos orçamentos nas organizações, no sentido de perceber o impacto que estes ataques têm no negócio. Porque nós estamos a falar de cibersegurança e não faria sentido falar de cibersegurança se não estivéssemos a falar de negócios, se não estivéssemos a falar de países e da proteção e da segurança das pessoas. Não faria sentido. Portanto, a cibersegurança tem que existir para servir. E uma vez que ela existe para servir, ela tem que ser explicada, ela tem que ser, de alguma forma, justificada. E eu acho que este caminho da justificação e da demonstração também é um caminho onde nós temos, de alguma forma, ganho matéria, ganho informação, conhecimento e inteligência no mercado para conseguir fazer isto de forma mais sustentada, com o conhecimento que vamos tendo das ameaças, dos impactos que tem nas outras organizações e dos próprios incidentes. Mas lá está, este é também um caminho que tem que ser feito de evangelizar as organizações e quem decide para a necessidade deste investimento, não pela questão de vou trazer retorno imediato ou direto através da cibersegurança para o meu negócio, mas ele influencia diretamente o meu negócio. Portanto, como dizia há pouco o Luís, uma universidade está parada e sem sistemas durante um mês, qual é o impacto que isto tem do ponto de vista de reputação, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista, inclusive, até, não sei o que é que aconteceu aos sistemas ou à informação que estava, mas eventualmente conteúdos com propriedade intelectual, teses, informação de investigação, que serve depois também para a indústria operacionalizar em produtos e serviços. Portanto, qual é o custo que esta universidade teve, e não do ponto de vista tecnológico, da informação, por estarem disponível durante um mês? Também a avaliação do risco de uma empresa é feita de acordo com a sua projeção, de acordo com o seu lucro, de acordo com a sua dimensão, ou é quase generalizado? Eu digo isto porque, a nível público, é óbvio, não é? Mas quanto maior é a empresa, quanto maior destaque tem, também se torna mais apetecido ao ciberataque, porque sei, posso ter um retorno daqui se fizer chantagem, se pedir um resgate. Duas coisas relativamente à sua pergunta. A primeira, relativamente às abordagens à avaliação do risco. Tipicamente, quando nós fazemos uma avaliação de risco, temos que ter em consideração o negócio onde estamos a avaliar o risco e, portanto, não pode ser uma metodologia aplicada à empresa A e a mesma aplicada à empresa B, elas são diferentes. Os critérios de perda e de indisponibilidade e de autenticidade da informação são diferentes e, portanto, os critérios têm que ser adaptados a cada organização e, portanto, sim, as avaliações de risco têm que incidir sobre o negócio, a complexidade, o contexto dessa mesma organização. E poderá, por isso, ser, estamos a falar de negócio, mais caro? Até que ponto, e agora vou ser mais franco ainda, por causa da ameaça latente que temos agora, mais do que nunca, da ciberataque, até que ponto é que está inflacionado o preço da cibersegurança? Bom, eu não sei se... Eu achava que esta era uma das perguntas do fim. Não, pode ser já agora. Mas nós avançamos. Ou seja, eu gosto de ir direto à questão. Há um fator, João, que influencia logo diretamente o custo da segurança, que é o custo das pessoas. Já falámos aqui já houve aqui várias intervenções que falam na falta de capacidade, de talento e de pessoas nesta área das tecnologias de informação, e nomeadamente na cibersegurança, porque nós também vamos ao IT buscar e roubar pessoas. E, portanto, esta falta de pessoas traduz aqui num aumento exponencial dos salários que nós temos vindo a observar. E o meu chefe está ali sentado e às vezes pergunta-me assim, tens a certeza que esta pessoa ganha mesmo isto? Tenho. Assim está o mercado e os valores aumentam. E isto traduz imediatamente, quer dizer, a tecnologia per si não resolve o problema. Nós precisamos de pessoas, precisamos de massa cinzenta por trás da estratégia de cibersegurança. E, portanto, os serviços estão inflacionados numa perspectiva de
capital humano e da ausência deste capital humano, mais por isso, não pela falta de importância que tem o tema, que tem muito. Luís Antunes, obviamente que a falta de mão de obra especializada é uma realidade que aqui neste Congresso da APDC temos falado ao longo dos anos e é cada vez maior, mas é isso que justifica a importância que a cibersegurança está a ter como negócio nesta altura ou não? Não, eu penso que não. A cibersegurança à data de hoje tem uma importância muito grande, porque a internet e os sistemas de informação não foram desenhados para ser seguros. Isso é importante que todos tenhamos essa consciência. Não foi desenhado para ser seguro, foi desenhado pelos militares nos Estados Unidos para ser resiliente. Ou seja, se eu cortar uma ligação entre Porto e Lisboa, o sistema continua a funcionar. Porque, do ponto de vista de segurança, os militares tinham as cifras. O painel anterior falou sobre cifras quânticas, esse problema estava resolvido. Agora, o que é que nós nunca esperamos? Que houvesse um crescimento tão rápido e uma dependência tão grande da sociedade deste tipo de tecnologia. Hoje em dia, tudo depende de um bom funcionamento da internet e dos sistemas de informação que nunca foram desenvolvidos para ser seguros. Ou seja, quanto melhor é a evolução, mais vulneráveis ficamos. Mais vulneráveis. Então, agora o que é que temos que fazer? E aí as universidades têm uma grande responsabilidade e note que só em 2017 é que as organizações internacionais que fazem as recomendações para o currículo de cursos começaram a incorporar as noções de segurança, por exemplo, no desenvolvimento de software. Então, agora temos aqui que fazer duas coisas. Estancar a sangria, ou seja, todos os sistemas que desenvolvemos e que não são seguros, tentar corrigi-los e começar a formar pessoas que, no desenho dos sistemas, passem a ser seguros. O ideal seria que os profissionais de cibersegurança nunca fossem precisos, que tudo fosse seguro. Agora, voltamos à gestão de risco. Se estiver ligado à internet, já tem um risco, que é a ligação à internet. Já pode dormir... E acredita, até pela sua qualidade de professor, portanto não está diretamente ligado ao negócio, que nós sabemos como é que o negócio é feito. Que quando se faz um novo software, quando se desenvolve algo em termos digitais, obviamente que há preocupação com a segurança, porque vai obviamente vendê-lo, mas até que ponto é que a segurança também convém que seja um negócio à parte? Ou seja, deixar algumas falhas para depois ser complementada em termos de negócio? Eu diria que a falha está na sua primeira afirmação. A segurança nunca lá esteve presente, mesmo. A segurança não está. As pessoas, há uma grande pressão nas equipas de desenvolvimento para pôr cá fora aquele produto. Então, dentro da administração pública, isso é um caso clássico. Porquê? Porque há ciclos políticos e temos que, esta é uma medida simplex que tem que aparecer e, portanto, não importa como ela tem que aparecer. E a questão é que depois vamos ver, e a segurança de sistemas sensíveis, como, por exemplo, e agora está corrigido, podemos falar um bocadinho sobre ela, prescrição eletrónica, que vem para tentar acabar com a fraude, e bem, eu enquanto taxpayer quero acabar com a fraude, não é? Mas aquilo potenciava a fraude, na forma como foi desenvolvida e implementada. Portanto, porquê? Porque há estas pressões, principalmente no público, mas o privado também não é exceção, de tem que acontecer. E é uma pressão grande na equipa de desenvolvimento que tem que acontecer. Portanto, a segurança, isso depois resolve-se. Rui, quando se compra ou quando se instala um novo sistema informático numa empresa ou onde quer que seja, o seu preço aumenta conforme a segurança que ele traz acoplada? Necessariamente que sim. E esse é um tópico difícil e posso contar uma pequena história. Recentemente fomos contactados por uma empresa que tinha vendido o desenvolvimento de um produto a um cliente. E depois contactaram-nos e disseram, olha, isto é uma consulta informal, podia nos ajudar com as melhores práticas que a minha equipa deveria implementar para entregar ao meu cliente final um produto seguro? E eu, ok. O ChatGPT provavelmente poderia ajudar, ou o Google, mas eu vou ajudar. E entreguei-lhes a framework do OWASP, que tem uma série de boas práticas. Ligaram-me de seguida a dizer, mas isto agrava o tempo de produção em 40%. Mas o meu cliente não vai pagar os 40% a mais. Isso já é outra questão. Na realidade, João, eu acho que uma boa metáfora que podemos usar para que perceba como é que nós, security practitioners, nos sentimos é, imagine que o João é o Schumacher da Fórmula 1 e que eu sou o responsável por assegurar que o João não se magoa. E, portanto, o João acabou de dar uma volta com o seu carro e eu vou chamá-lo e vou-lhe dizer ao João, vou aqui introduzir aqui um mecanismo que vai pesar mais 400 gramas no carro. Vai-te tirar 10 milésimos de segundo, é a vida. E o João, não estou a gostar. Olha, eu vou subir aqui o aileron porque vais dar mais estabilidade.
O João dá uma volta e agora tem mais 4 segundos na volta e vem ter comigo e vai gritar comigo e vai dizer, mas então, mas quer dizer, agora o carro está mais lento, João, mas eu tenho que assegurar que o João não se vai magoar. E, portanto, isto é como o Security Practitioner, na realidade, se sente hoje em dia no dia-a-dia. Portanto, daí que o equilíbrio entre o quão rápido o João vai conseguir completar a sua volta e o quão seguro está, é o coração, que é a gestão de risco da qual falávamos há pouco. Eu gostava aqui se me permite, voltar aqui uma questão que a Carla levantou aí bem, que tem a ver com os recursos humanos. E penso que aqui, no contexto do Congresso, eu acho que é uma questão muito pertinente e muito importante para a economia portuguesa, que é o contexto em que nós estamos hoje, que é, efetivamente, a questão dos talentos, que é indubitável falarmos, e ontem saiu uma notícia que estima que cada 5 profissionais, em cada 5, um profissional nas áreas da tecnologia de informação já trabalha para o exterior, sentado aqui em Lisboa. Nós, infelizmente, da perspectiva económica, da perspectiva dos vencimentos que as pessoas recebem, estamos perto da cauda da Europa. Isto faz com que os talentos que nós temos aqui se tornem altamente... Diz aqui onde? Em Estamos a falar de Portugal. Em Portugal. Isso faz com que os talentos que nós temos aqui em Portugal se tornem altamente atraentes para mercados onde, efetivamente, o ordenado médio é mais alto. Nós temos colaboradores que saem para continuar a trabalhar a partir de casa por 2 ou 3 vezes o ordenado que recebiam aqui em Portugal, no contexto português. Em conclusão, aumentar os ordenados dessas pessoas em Portugal. Qual é... Mas repare... Substancialmente. Certo, mas estando cá em Portugal, mas a trabalhar para empresas para onde lá seja, fora. obviamente. Mas qual é que é o efeito nefasto disto? É que as empresas que praticam TI no geral, ou as empresas de cibersegurança em particular, vão ter 2 desafios. Ou conseguem se internacionalizar efetivamente e começam a cobrar valores iguais aos do Reino Unido, e assim podem pagar igual ao colaborador e não perdem os colaboradores, mas isto tem outro problema, que é as empresas nacionais que cá estão vão dizer, espera aí, mas este preço é o preço de UK, mas eu não estou no UK. E nós vamos ter que responder, sim, mas nós hoje, após o Covid, estamos no mercado global e eu tenho que pagar ao meu colaborador como se ele estivesse no UK, porque senão ele vai trabalhar virtualmente para o UK. E isto, efetivamente, é um problema que eu acho que tem que ser debatido. Eu acho que as soluções que existem por um lado, abrir a torneira, ou seja, tentarmos formar mais. Eu, por exemplo, estive a ver, não existem praticamente cursos técnico-profissionais de cibersegurança. Em Portugal. E estou a falar ainda pré-universitário. Não existem STESPs, que são os cursos superiores técnico-profissionais de cibersegurança. E se existem, não existem em número notório. Não existem cursos superiores ainda em número notório. Portanto, por um lado, acho que temos que abrir a torneira. E o outro tópico, lamentem se é um elefante na sala, é nós temos que pensar de uma forma estruturada em conseguir, eventualmente, termos incentivos fiscais para que nós não percamos estes talentos para o exterior, porque amanhã uma empresa nacional não terá dinheiro para pagar cibersegurança. Esta é a realidade atual. Carla, é isto que as empresas se debatem diariamente em Portugal? Todos os dias. Todos os dias. Mas a minha pergunta agora queria ir um pouco mais além. Nós temos estado aqui a olhar para as vulnerabilidades e é isso que leva à cibersegurança. A cibersegurança é já hoje também aqui para as empresas portuguesas uma oportunidade de negócio, sendo tão necessária. Já estamos a pensar... Empresas como as nossas? Por exemplo? Sim, sim. Para as nossas, certamente, não é? Para as nossas, certamente. Ou seja, é um negócio que está em crescimento e que poderá ainda ter muito mais crescimento dentro de uma empresa como a sua. É um negócio que está em crescimento, é um negócio efetivo e não faz sentido estar numa organização onde trabalhamos tecnologia e respiramos tecnologia de manhã à noite sem falarmos em cibersegurança, sem termos uma estratégia e um foco efetivo naquilo que diz respeito à cibersegurança. E, portanto, sim, obviamente que há aqui uma oportunidade. Mas eu diria, e reparo, eu sempre estive nesta área dos serviços, mas eu diria que, enquanto profissional nesta área da cibersegurança, eu acredito que mais do que profissional, nós temos uma missão enquanto cidadão, não é? Eu, enquanto cidadã, tenho uma missão até
por proteger não só as organizações, mas em termos de sociedade. E, portanto, acredito que sim, que as organizações estão a fazer, temos oportunidades de negócio, mas também temos a oportunidade de missão. E o que eu quero dizer com isto? Isto vê-se muito, por exemplo, e isto não é conversa fiada, nós vimos muito, nós que estamos nestas áreas, vimos muito, quando uma organização é atacada no mercado, e nós temos visto várias organizações grandes, elas tipicamente não têm lá uma empresa a ajudar-lhes na resposta ao incidente. De repente aparece-lhes um mercado inteiro aos pés a dizer nós ajudamos. E não é, João, naquele sentido do vamos lá explorar a situação que a entidade foi atacada, mas mesmo no sentido em que nós percebemos o ataque àquela organização é um ataque a todos nós, independentemente de ter sido a empresa do lado. Não é? E, portanto, acho que aqui também há muito este espírito. E isso acontece na prática, ou seja, perante uma empresa que, ou uma, não digo uma empresa, mas uma entidade que não tenha dinheiro para essa cibersegurança, as empresas que fazem dinheiro com isso serão capazes de se unir e ir fazer a defesa dessa instituição? Eu posso falar por mim e pelas empresas que já representei nesta área da cibersegurança, e sim. E já agora, como é que tem que se, e é para todos, começo por aqui, quando se analisa o risco de uma empresa, de uma instituição, como é que procedem? Para além, obviamente, daquilo que by the book, saber exatamente onde é que estão as maiores falhas, as maiores vulnerabilidades, têm que começar a pensar como um pirata informático, para perceber, uma vez que eles se sofisticam cada vez mais. É óbvio. É assim, nós temos que entender o mindset, e é esta a nossa missão, não é? É entender o mindset de quem ataca. E, portanto, esta é a sensibilidade que nós temos como é que isso ao faz? Risco. Contrata-se o pirata, fala-se com ele num chat. Nós temos piratas bons nas nossas equipas. Portanto, sim, não é? Ou seja, há os bons e há os maus, claro, obviamente, certo? Claro, Pronto, obviamente. nós temos os bons, Temos não, alguns não que andam a até atacar. ajudam as autoridades, portanto. Bom, mas esse... Não estou a falar desse em particular, ok, não, pronto. estou a dizer Então... uns, não estou a dizer um. Ok, não ok. estou a Então dizer vamos continuar a Não, estou a falar de, sabemos também nesse espírito de missão, Sim. pelo mundo inteiro, há alguns que, perante um ataque a uma nação, unem-se nesse sentido. No caso da guerra da Ucrânia, há hackers que tentam ajudar nesse aspecto. Hackers não é? bons. Pronto, exatamente. Bons. Mas, portanto, O hacker tem uma conotação negativa. A minha pergunta era no sentido de temos que pensar como eles, temos que saber como eles pensam. Temos que ser malandros. Isso significa... E o sucesso daquilo que nós fazemos e das recomendações que nós damos aos nossos clientes está muito baseado nesta experiência e neste approach do conhecimento de... E, portanto, eu diria, já que estamos a falar de risco, e estão aqui 3 cabeças tecnológicas, eu diria que podíamos ter aqui um outro tanto de cabeças, porque quando estamos a olhar para o risco ciber, devemos olhar para o risco tecnológico efetivamente, porque ele materializa-se muito pela via tecnológica, mas há outras vertentes, outros vetores do risco que também deviam ser tidos em conta. Nós falamos no RGPD e falamos no MANIS, portanto estamos a falar do risco legal, tem impacto e tem impactos diretos nas organizações e custos. Nós devemos estar a falar nos riscos políticos. Nós estamos a ver o que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia e o impacto que este risco político tem no nosso ecossistema, enquanto país, enquanto empresas, etc. Falar dos riscos sociais, não é? Se eu tenho numa empresa um conjunto de colaboradores que não estão satisfeitos, hoje a tecnologia é uma ferramenta também de ataque. Portanto, olhar para o risco só na componente tecnológica, João, eu dizia que é curto, não é? Portanto, à mesa nós vamos começando cada vez mais também a sentar outro tipo de interlocutores que são muito importantes para esta variável. Mas, mais uma vez, e voltando à sua primeira pergunta, que é como é que estamos em termos de maturidade para isto? Estamos a fazer o nosso caminho. Luís Antunes, quando pensamos como um hacker, como um pirata informático, há uma espécie de motivação e ataque típico às empresas, ou seja, há várias motivações, mas em termos do tecido empresarial português, o que é o ataque específico a uma empresa portuguesa? É o lucro? É só chatear toda a gente? É o quê? João, Notoriedade? Eu posso lhe dizer aquilo que conheço do ambiente universitário. O primeiro é um desafio intelectual. Eu vou conseguir ou não, não é? E se conseguir, tem ali alguma satisfação, não é? Portanto, tudo começa aí. Depois, eu acho genuinamente que à data de hoje, os grandes ataques são ataques oportunistas. Alguém fez o que não devia ter feito, alguém clicou onde não devia ter clicado, algo se passou que já não estamos a falar de investimento em infraestrutura, em ferro, estamos a falar em recursos humanos que fizeram alguma coisa. Sobre o risco, deixa-me dizer muito rapidamente, já percebi que temos pouco tempo, eu tipicamente gosto de avaliar os riscos de fora, ou seja, o risco que eu estou exposto do exterior.
E aí sim, há duas pessoas em que eu confio totalmente, porque um bocado formeios, mas eles são claramente melhores do que eu. O André Batista, que é neste momento o treinador da equipa nacional de hacking, que concorre a concursos internacionais. O Luís Maia, que no passado fez coisas completamente fora da caixa em colaboração com o Gabinete Nacional de Segurança. Mas isso não é suficiente, porque nós temos que dar como garantido que é um colaborador nosso que clicou num correio que não devia ter clicado. E nessa altura o que é que acontece? Eu tenho que avaliar o risco de dentro. Ou seja, dentro da minha organização, se alguém clicou, o que é que se vai passar? Estou protegido? E a maior parte das vezes não estamos. Muito rapidamente, houve um responsável de cibersegurança de uma petrolífera internacional que numa conferência estava a falar sobre o clicar ou não. Ele fez testes, um conjunto de colaboradores clicou, deu formação a esses formadores, fez testes, clicaram, até que havia um que estava sempre a clicar. E ele foi tentar perceber o que é que se passava. Era alguém que estava em conflito com a organização. Era alguém que, consciente que estava a prejudicar a organização, sabia perfeitamente o que é que estava a fazer. Portanto, nós quando falamos neste momento em cibersegurança, também temos que pôr estes fatores em jogo. Temos que pôr, quando temos alguém da organização em conflito com a organização e sabe que se clicar vai prejudicar a organização e vai clicar. Não é? Agora, eu gostava de falar aqui de um risco um bocadinho diferente. Há bocado o painel anterior falou um bocadinho sobre geoestratégia e geopolítica. Eu questiono esta audiência que aqui está em quem é que confiavam mais para proteger a vossa organização. Eu vou para a Espanha para não falar de Portugal. O Departamento de Cibersegurança do Facebook ou o Departamento de Cibersegurança da Google ou o Centro Nacional de Cibersegurança espanhol? Eu sei a resposta que eu daria. Onde estão o talento e onde está a capacidade operacional são nos gigantes tecnológicos. Portanto, nós quando falamos em geoestratégia e geopolítica na área de cibersegurança Mas e na área é óbvio digital... porque aqui aí também, não é? Certo. Money talks. Não vamos ser, não nos mas vamos estes iludir. novos atores, que operam à escala global, também têm o seu próprio interesse dentro da geoestratégia, geopolítica dos países e da interação entre os E países acha e que das isso eleições. acontece? Ou seja, as grandes tecnológicas dão essa colaboração, obviamente, e já fizemos aqui neste congresso uma abordagem sobre isso, mais do que o valor importa aos valores nesta altura, há uma mudança de paradigma. Isso acontece também na cibersegurança? A melhor evidência é o Facebook acabou de pagar um determinado valor para chegar a acordo com os queixosos por ter permitido que o Cambridge Analytica manipulasse eleições. Bem, Rui, como é que se prepara, muito diretamente, como é que se prepara um polícia, permita-me o termo, um bom técnico de cibersegurança? É aquele que em casa já tinha essa propensão para ver até onde é que conseguia ou é aquele que mais sabe e que mais estudou? João, da grande parte dos grandes white hackers com quem eu interajo no dia-a-dia, e eu próprio comecei a fazer pen testing em 95, na altura era bastante pioneiro em Portugal, os melhores são sempre praticamente os autodidatas. Isto porque, mais uma vez, as escolas hoje em dia não lhes dão o tooling adequado, nem a framework total, para que eles, efetivamente, têm que ser eles a percorrer o extra mile deles e tem que ser no tempo livre deles, aos fins de semana deles, com o esforço deles, muito alimentados por esta questão que o Luís referia, da curiosidade, do desafio, não é? E termos nós a expectativa que eles não queiram passar para o outro lado. E o contrário, já conseguiu que do outro lado alguém passasse do dark side para este lado? Na verdade, nunca tentei, porque eu acho que o risco é demasiado elevado, o risco reputacional, e portanto eu acho que isso é outro campeonato. Nunca tentei. Mas na realidade há aqui uma questão que eu gostava de tocar, que o Luís falava há bocadinho, sobre os ataques oportunísticos. Eu acho que há uma parte considerável dos ataques que são oportunísticos hoje em dia ainda, mas eu começo a evidenciar cada vez mais a cibercrime organizado, estratificado especializado em grandes empresas, especializados em pequenos crimes e até setorial. E evidência disso é o Conti Group. Se as pessoas forem ler sobre quem é que era o Conti Group, era um grupo formado por atacantes profissionais, conjuntos russos e ucranianos. Quando começou o conflito, chatearam-se, o grupo desmantelou-se, na realidade. Apareceu informação na imprensa e acredita que eles até o empregado do mês tinham. E, portanto, eu acho que dá para perceber... E qual era o objetivo? O objetivo era cibercrime, era lucro. E, portanto, era uma empresa que tinha KPIs, tinha recursos humanos, tinha empregado do mês, cada pessoa tinha o seu objetivo e faziam campanhas. Este mês é a campanha dos hospitais. Para o mês que vem, eventualmente, é a campanha das energéticas.
E, portanto, a mensagem que temos que tirar disto é, se os atacantes estão cada vez mais sofisticados e organizados, obviamente que nós estamos do outro lado, também o temos que estar, senão estaremos em desequilíbrio puro. E nessa competição, quem é que vai à frente? É um bocadinho difícil porque neste momento o cibercrime continua a crescer, os números continuam a crescer e, portanto, diria que neste momento o cibercrime ainda vai à frente. Mas não me estranha, porque sabe que desde que o primeiro carro foi inventado até que a sinistralidade automóvel estabilizasse, demoraram 70 anos. Foi preciso regulação, controlos tecnológicos, consciencialização dos condutores, até que a sinistralidade efetivamente estabilizasse. E uma pergunta que daria outro debate, mas ainda compensa o cibercrime? No sentido de há empresas que ainda preferem pagar o resgate em vez de ir por outro caminho? É um outro debate. É outro debate, eu sei, mas é para uma pergunta de 30 segundos. João, a questão é quando não tenho o em vez de. A questão é quando a única opção é pagar. E isso não alimenta mais o crime? Alimenta, são os totós que pagam e voltam a ser atacados, mas isso é óbvio. Portanto, é o melhor conselho, é isso. Só para terminar também, Rui, é de facto, e porque temos aqui várias pessoas de empresas e que nos seguem também em direto, é de facto uma grande oportunidade de negócio neste momento, em 30 segundos. Quem pode, quem quer, apesar da falta de talento que há nesta área, deve investir. É um negócio em grande crescimento. Eu, a semana passada, estive reunido com um conjunto de adolescentes, amigos do meu filho, e eles estavam muito motivados para ir trabalhar para a cibersegurança. É um negócio de futuro, eu acho que então. isto responde à sua questão, João. Rui Santilal, Luís Antunes, Carlos Ibreira, obrigado aos três pela vossa ajuda e também para entendermos melhor o que é a cibersegurança e o cibercrime. E agora vamos a outros crimes, vamos almoçar, vamos fazer um break e estamos já a seguir. Obrigada.